Você já percebeu como, às vezes, dentro de nós mesmos, existe uma sombra que nos faz negar quem somos? Como se nossa própria pele fosse motivo de vergonha? Muitas pessoas negras carregam isso, inconscientemente, e nem percebem que foram ensinadas a sentir ódio da própria cor. Isso não é apenas um problema individual, é algo tão profundo que se tornou parte da nossa cultura, da maneira como algumas sociedades negras aprenderam a se ver. É como se de geração em geração, nós mesmos ensinássemos uns aos outros que nossa cor, nosso cabelo, nossa textura de pele são menos aceitáveis. E sabe o que é mais doloroso? Muitas vezes nem é consciente. Estamos tão acostumados com esses padrões que reproduzimos comportamentos de autonegação sem perceber. Um cabelo alisado para caber no padrão, uma pele clareada para parecer mais bonita, um sorriso contido quando nos sentimos diferentes, pequenos atos que carregam séculos de história e vergonha. Hoje vamos falar sobre isso de forma aberta, sem medo. Vamos olhar de frente para os infinitos comportamentos que demonstram esse ódio silencioso da nossa própria cor. Vamos entender como até mesmo nossa cultura muitas vezes reforça isso. E, acima de tudo, vamos refletir sobre como podemos começar a quebrar esse ciclo. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Aqui vamos falar de verdade, de história, de cultura, de quem somos. E você não vai querer perder nenhuma parte dessa jornada. Então, vamos começar. Vamos mergulhar de cabeça na realidade de muitos de nós, uma realidade que poucos ousam contar, mas que precisa ser vista, sentida e compreendida. Você já percebeu como, muitas vezes, mesmo sem perceber, nos sabotamos? Um sorriso tímido, um cabelo alisado, a escolha de um tom de pele mais claro. Pequenos sinais que, juntos, contam uma história maior. O medo de sermos vistos como realmente somos. Desde cedo, aprendemos, muitas vezes de forma silenciosa, que ser negro é menos, que nosso cabelo precisa ser domado, nossa pele precisa ser mais clara, nosso jeito precisa se encaixar. E o pior, nós mesmos repetimos isso como se fosse normal, como se fosse natural. Olha ao seu redor. Quantas vezes você ouviu ou até disse algo como: se eu fosse mais claro, seria melhor? Ouviu alguém sentir vergonha do próprio cabelo, da própria textura de pele, da própria família? Isso não é apenas vaidade, é uma herança de séculos de opressão internalizada, um ódio silencioso que se tornou parte da nossa cultura. O mais assustador é que às vezes nem percebemos. Compramos produtos para clarear a pele, passamos horas alisando o cabelo, evitamos certos estilos, porque inconscientemente sentimos que não ser assim é mais aceitável. E quando nos encontramos, ainda reproduzimos isso uns nos outros, reforçando padrões que ferem a nossa própria identidade. Não é apenas aparência, é atitude, é medo de ocupar espaço, é se sentir menor em reuniões, em encontros sociais, até dentro de casa. É se desculpar por ser quem você é, por falar do jeito que você fala, por rir alto, por dançar do jeito que seu corpo quer dançar. E tudo isso se mistura com nossa cultura. Em muitas sociedades negras, se tornou comum rir de piadas sobre nossa própria cor, imitar padrões estrangeiros de beleza e até rejeitar símbolos africanos por achá-los ultrapassados. É uma tragédia silenciosa. Aprendemos a odiar partes de nós mesmos enquanto celebramos apenas o que é aceito pelo mundo. Mas reconhecer isso é o primeiro passo para mudar, e é isso que vamos fazer neste vídeo. Olhar para a realidade, sentir a dor, entender de onde vem e começar a questionar cada padrão, cada comportamento, cada pensamento que nos faz menos do que somos.
No próximo segmento, vamos explorar histórias reais de resistência e orgulho, de pessoas que começaram a quebrar esses ciclos e mostrar que é possível transformar essa vergonha em força e este ódio em amor por nós mesmos. Mas nem tudo está perdido. Em meio a séculos de opressão e vergonha, sempre existiu resistência. Sempre existiu quem olhasse para si mesmo e dissesse: minha cor não é defeito, é poder. Meu cabelo não é problema, é identidade. Minha história não pode ser apagada. A resistência começa nas pequenas ações. Uma mãe ensinando sua filha a amar cada cacho do cabelo. Um jovem recusando produtos que prometem clarear a pele. Uma comunidade celebrando sua música, dança, sua própria arte sem pedir permissão. É na valorização da negritude que se encontra a verdadeira força. Cada gesto de orgulho, cada escolha consciente é um ato de rebeldia contra séculos de tentativas de nos apagar. E isso se espalha. Torna-se cultura, torna-se inspiração para outros que ainda carregam a dor de se sentirem menos. E não se engane, resistir não é apenas um ato individual, é coletivo. É quando começamos a reconstruir a nossa narrativa, a contar nossa própria história, a ensinar nossas crianças que ser negro é ser inteiro, bonito, poderoso. É quando nossa cultura deixa de ser vergonha e se torna orgulho para todos. E mesmo nas pequenas vitórias, como aprender a aceitar o próprio cabelo ou usar roupas que representem nossa história, estamos quebrando ciclos de décadas. Cada sorriso, cada gesto de amor próprio, cada palavra de incentivo que damos a outro negro é uma semente que cresce e transforma a sociedade inteira. Precisamos nos lembrar que essa resistência sempre existiu, desde nossos ancestrais que nunca deixaram que apagassem sua história, até aqueles que hoje mostram ao mundo que a negritude é arte, ciência, cultura, força e beleza. Nós somos herança viva de uma história que ninguém pode roubar. E é justamente por isso que estamos aqui. Para mostrar que a vergonha e o ódio da própria cor podem ser transformadas em orgulho, força e ação. Para que cada pessoa negra que assistir a este vídeo sinta: você é suficiente, você é belo, você é poderoso. Dizem que a África é livre. Dizem que as bandeiras subiram, que os colonizadores foram embora. Dizem que hoje somos nações independentes. Então deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas perigosa. Como pode um continente tão rico continuar tão pobre há séculos? Como pode a terra que alimenta o mundo passar fome? Como pode o berço da humanidade viver de joelhos? Se a África é livre, porque tudo que vale dinheiro sai daqui e tudo que vale dignidade nunca chega. Talvez o problema seja este. A colonização não acabou, ela só mudou de roupa. Antes de continuar, porque isso aqui vai doer, inscreve-se no canal e ativa as notificações. Este não é um vídeo para entreter, é um vídeo para acordar. Agora, respira fundo, porque a verdade não pede licença. O neocolonialismo não chega com armas, chega com contratos. Não chega com os soldados, chega com consultores. Não rouba à força. Ensina você a vender tudo achando que foi escolha sua. Antigamente, o europeu mandava no território. Hoje, ele manda na economia, na política, na moeda e até na cabeça. Mudou a bandeira, mudou o hino, mas o dono do jogo continua o mesmo. Nada disso foi acidente, nada foi improvisado, foi planejado. Quando os colonizadores perceberam que não poderiam ficar para sempre, eles pensaram: como dominar sem estar presente? A resposta foi genial e cruel. Primeiro, dividiram a África com régua e caneta. Não respeitaram povos, não respeitaram culturas, não respeitaram histórias. Criaram países artificiais, cheios de tensões internas.
porque um povo dividido nunca se levanta junto. Depois desenharam economias dependentes. Um país só exporta cacau, outro só petróleo, outro só diamante. Nenhum industrializa, nenhum transforma, nenhum decide o preço. A África produz barato, o mundo vende caro. Isso não é incompetência, é projeto. Em seguida vieram os empréstimos, ajuda internacional eles chamam. Mas toda a ajuda vinha com condições. Cortar saúde, cortar educação, privatizar tudo, abrir portas para empresas estrangeiras. Resultado, países trabalhando não para o seu povo, mas para pagar dívidas eternas. E talvez o golpe mais silencioso fizeram o africano duvidar de si mesmo. Ensinaram que o que vem de fora é melhor, que liderança africana é sinônimo de corrupção, que desenvolvimento só chega com tutela externa. Roubaram recursos e depois roubaram a autoestima. Hoje a África é independente, mas não é soberana. Muitos presidentes não governam, administram interesses externos. Muitas eleições não escolhem futuro, escolhem qual marionete vai sorrir melhor. Isso não é passado, é agora. E o mais doloroso não é saber que fizeram isso conosco. O mais doloroso é perceber quantos ainda defendem o sistema que os oprime. Na próxima parte, vamos falar do presente, das empresas, das moedas, das guerras sem dono e de como o neocolonialismo mata sem disparar um tiro. Fica, porque a verdade está só começando. Se na primeira parte falamos do plano, agora vamos falar da execução. Porque o neocolonialismo não é teoria, é prática diária. Ele acorda cedo, assina papéis, transfere dinheiro e deixa o povo com a conta. Hoje, quem manda não são reis nem governadores coloniais. São empresas. Empresas que não têm pátria, não têm rosto, não têm moral. Extraem ouro no Ghana, cobalto no Congo, petróleo na Nigéria, diamantes em Angola. Mas pagam impostos onde? Onde fabricam valor? Onde deixam riqueza? Não é na África. O mundo inteiro fala de tecnologia limpa, carros elétricos, energia verde. Mas poucos dizem de onde vem o cobalto. Vem do Congo, da terra africana, do sangue africano. O Congo é riquíssimo e o povo continua pobre. Isso não é azar, é saque moderno. Vamos falar da moeda, porque quem controla a moeda controla o futuro. Em vários países africanos, a moeda ainda é ligada à antiga potência colonial. Não pode ser impressa livremente, não pode ser usada como estratégia de crescimento. É como ter um corpo, mas outro decide quando você pode respirar. Esses países não podem investir livremente, não podem proteger a sua indústria, não podem decidir sozinhos. Chamam isso de estabilidade. Mas estabilidade para quem? Para o povo ou para quem continua a lucrar? Quando há guerra em África, dizem que é tribal, que é cultural, que é caos natural. Mentira! Nenhuma guerra dura anos sem financiamento. Nenhuma guerra acontece sem interesse. Onde há conflito, há recursos. Onde há instabilidade, há contratos baratos. A guerra enfraquece o Estado, a empresa entra forte, o povo perde tudo. Depois dizem que a África precisa de ajuda humanitária para curar feridas que eles mesmos abriram. Nem todo presidente africano governa, alguns apenas ocupam o cargo. Há líderes que não podem contrariar interesses externos, porque quem desafia o sistema não dura muito. A história africana está cheia de líderes que sonharam alto demais e pagaram caro demais. Não vou romantizar, não vou dramatizar, vou dizer o essencial. O sistema não tolera a soberania africana real. E depois de tudo isso,
Disseram que a culpa era nossa, que o africano não sabe governar, que é corrupto por natureza, que precisa sempre de supervisão. Mas como governar livremente quando cada decisão vem com ameaça econômica? Mas se tudo isso é verdade, então por que ainda existe esperança? Porque apesar de tudo, a África ainda respira. Na próxima parte, vamos falar do que eles mais temem: a consciência africana, a juventude negra e o dia em que o continente deixa de pedir e começa a decidir. Fica comigo, porque a virada começa na mente.